o que o Senhor colocou ao meu coração para esta noite foi falar sobre a parábola dos talentos, né, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, né, começa no verso 14 e vai até o verso 30, né? Então, assim, para a gente ganhar tempo, eu não vou ler o texto todo antes de estar comentando sobre esses versículos, mas nós vamos comentando e ao mesmo tempo, lendo cada versículo, né, já comentando sobre eles. Né? Então, a parábola, nós temos uma parábola anterior, né, que é a parábola das virgens, que fala sobre a vigilância, onde nós precisamos ser cheios, né, do azeite, e esse azeite ele deve transbordar para as vasilhas, ou seja, além de estar em nosso espírito, ele deve expandir-se, né, para a nossa alma, né, e a gente, né, através de se encher do Espírito Santo, o Senhor ir nos transformando, né? E na sequência o Senhor traz para nós a parábola dos talentos, né, que é sobre fidelidade. Então, o Senhor ele vai encaixando as coisas, né, para a gente estar vigilantes e, ao mesmo tempo, sendo fiéis. Então, eu trago para a nossa reflexão essa noite, né, a parábola da fidelidade, que é a parábola dos talentos. Então, eu entendo que o fato de que precisamos ser renovados no nosso interior não significa que não precisamos de atividades exteriores, né? Então, o que aqui na parábola vai mostrando, né? Nós vamos ver na sequência, o que recebeu 5 talentos, negociou, né, diligentemente e ganhou outros 5. Então, isso indica que precisamos tanto da renovação interior como do serviço exterior, o crescimento interior e as ações exteriores, né? Então, quanto à vida, precisamos ser renovados interiormente e quanto ao serviço, precisamos ser muito ativos exteriormente. Agora, sim, o Senhor, ele é sábio, então tudo isso a gente deve ver que tem um equilíbrio, né? Nós devemos estar agindo de forma equilibrada, né? Algumas vezes chegamos a ser tão ativos exteriormente que terminamos negligenciando, né, o renovar interior. E outras vezes podemos cuidar tanto da vida interior que não trabalhamos adequadamente. Então, ser assim, eu estava vendo a questão vendo um exemplo, né, sobre isso, é como se a gente fosse um pão que não foi virado. E o Senhor menciona até esse pão que não foi virado lá em Oséias, no capítulo 7, verso 8, quando ele fala de Efraim, né? Então, de um lado, nós não podemos ser esse pão que não foi virado, não um pão queimado como carvão, e do outro lado estarmos crus, né? Então, nenhum dos dois é bom para comer. Precisamos ser um pão virado, né? Dos dois lados ter aquele equilíbrio, né? Então, se trabalharmos muito, o Senhor nos mandará, né, descansar. Mas se descansarmos muito, o Senhor nos mandará trabalhar. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio. Aí nós temos aqui o versículo 14, diz que este homem confiou seus bens a seus servos. Né? Os servos representam, né, os crentes no aspecto do serviço. A condição dos crentes em seu relacionamento com Cristo, ele tem 2 aspectos. Né? Então, precisamos estar atentos. Né? Em vida, eles são, como eu mencionei, tem a parábola anterior, né? São as virgens vivendo para ele. No serviço, na obra, eles são seus servos comprando, servindo. Né? Então, creio que os bens confiados aos servos inclui aí o evangelho, a verdade, os crentes e a igreja. Os crentes são a herança de Deus, os bens de Deus, né? Posso até citar aqui, eu separei Efésios 1:18, mas eu volto já para a parábola, e que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança
nos santos. Então, os crentes são a herança de Deus, os bens de Deus, né? Mateus 24, 45 mostra que os crentes são também os seus conservos. Então, dando continuidade aqui à parábola, o versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, né? A outro 2 e outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, né? Então, os talentos nesta parábola significam os dons espirituais. Para o serviço, para a obra, precisamos do talento, do dom espiritual, para que possamos ser equipados, né? E o Senhor está nos equipando com esses talentos. Então, precisamos ser equipados como um bom escravo para a realização da obra do Senhor. Então, hoje, os bens do Senhor, primeiramente, são o Evangelho, nós temos a verdade, temos os crentes, a igreja. Então, se você, você, que foi chamado pelo Senhor, né, não cuidar dessas coisas, não teremos talento algum. O Evangelho precisa tornar-se nosso bem. O mesmo ocorre com relação à verdade, com relação aos crentes e com relação às igrejas, né? Devemos buscar diligentemente o Evangelho e a verdade. Devemos ser mais ávidos, né, por conhecer as coisas do Senhor, para nós podermos estar anunciando, né? Devemos estar aprendendo, conhecer sobre a queda do homem, sobre a redenção, sobre a regeneração, sobre a salvação, a purificação do sangue e como isso acontece, né? Como acontece o lavar do Espírito, que vem limpando o homem de todo o seu pecado, né? Então, todos esses são aspectos do Evangelho do Senhor, o Evangelho pleno, né? Quanto mais você recebeu o Evangelho, quanto mais eu receber esse Evangelho, mais talentos nós teremos. Então, precisamos estar orando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a conhecer a verdade, não só conhecer, mas também experimentá-la, né? Vivê-la. Precisamos experimentar a verdade a respeito da igreja, do propósito eterno de Deus, da economia de Deus. Então, essas verdades, elas se tornarão nosso talento. Além do mais, precisamos estar, né, continuar orando ao Senhor todo o tempo, né, para que o Senhor nos ajude a cuidar, né, cuidar. Tem tantas pessoas precisando ser cuidadas, né, os irmãos, tem muitos irmãos necessitando dos nossos cuidados, né, então precisamos estar levando as cargas, né, daqueles que estão precisando do nosso apoio. Então, se a gente tiver um coração, né, por eles, se tivermos o coração pelos santos, se tivermos encargo por eles, né, no caso, eles que são os bens do Senhor, né, então tudo isso serão dados a nós, eles serão dados a nós como um talento, né? Então, se eu quiser receber mais talentos, então eu devo ter um coração para cuidar, né, dos irmãos ao qual o Senhor nos confia. Então, assim, por exemplo, quando alguém está desempregado, né? Eu vou orar, eu preciso orar por esse irmão, por essa irmã que está desempregada, mas não só orar, mas eu preciso também levar a carga, né? Levar a sua carga. Então, essa será uma prova de que o Senhor deu uma pessoa, né, como um talento para que eu possa cuidar, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção, né, uma atenção aqui, que não é, quando a gente fala em suportar os santos, né, não significa que eu vou estar, né, me metendo em coisas particulares, né? Não suportar os santos é não me importar com eles, né, e abandonar aquilo que o Senhor me deu como bem. Então, todo amado, todo irmão, né, santo, aquele que foi separado pelo Senhor, é uma parte preciosa dos bens do Senhor, não é algo pequeno, né? Preocupar-se com os irmãos, né, com os santos, é um bem do Senhor, foi o Senhor que nos comissionou, né? Então, quando os bens do Senhor estão nas mãos dele, eles permanecem seus bens, mas quando o Senhor, né, quando o Senhor confia a nós, eles se tornam o nosso talento. Então, se o Senhor te der alguém para cuidar, não abandone esse encargo que o Senhor tenha dado, né, a cada um de nós. Então, não importa
quão ocupado estejamos, não importa, não devemos estar desprezando talento algum, pois se a gente fizer isso, né, é como se a gente estivesse realmente abandonando o bem que o Senhor nos deu. Então, o Senhor tem um vasto trabalho, né, nessa restauração, né, nessa era atual, e para essa obra ele precisa que milhares de irmãos e irmãs né, sejam levantados para assumir essa responsabilidade. Embora os talentos não sejam a nossa capacidade, mas os bens do Senhor, eles nos são confiados de acordo com nossa capacidade. Então, nossa capacidade ela é constituída pela criação de Deus e pelo nosso aprendizado. A capacidade de nossa habilidade está baseada na disposição do nosso coração. Se não tivermos disposição alguma em nosso coração, então não teremos a capacidade para receber o talento. Então, a capacidade para receber o talento ela é medida pela disposição do nosso coração. Os versículos 16 e 17 dizem, né, o que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5 talentos, né, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Então, negociar com os talentos significa usar o que o Senhor nos deu, e ganhar outros talentos significa que o dom que recebemos do Senhor foi usado em sua totalidade, sem qualquer perda, sem qualquer desperdício. Então, aqui fala-se de negociar com os talentos para que se multipliquem. Por isso, o resultado de nosso serviço ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que os outros, né, as outras pessoas aos quais o Senhor nos confiou são supridas, né, e recebem uma rica nutrição. O segundo aspecto é que os bens, né, do Senhor, eles são multiplicados. Por exemplo, quanto mais nós pregamos o evangelho, mais rico o evangelho se torna, né? Então, o mesmo ocorre com as verdades. Enquanto ministramos as verdades aos outros, as verdades se multiplicam. Isso também é verdade com relação, né, aos irmãos, às igrejas, né? Tanto os crentes como as igrejas, quando a gente vai ali usando os talentos que o Senhor nos confia, né? As igrejas se multiplicam, os irmãos ganham. Então, assim, os 5 talentos se multiplicam em 10, os 2 em 4, e assim o Senhor vai, né, ganhando, expandindo a sua obra. O versículo 18 diz: mas o que recebera, um, né, um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, a principal ênfase desta parábola está naquele com um talento, o que recebeu o menor dom. É muito fácil, né, para o menor dom, os que receberam o melhor dom, falhar em fazer o uso adequado do seu dom, né? Eles dizem, eu sou um pouco pequenininho, eu tenho só um talento, esse talento não é, né, é fraco. Então, assim como a terra, né, significa o mundo, enterrar o talento significa estar penetrando no mundo. Esconder o dinheiro do Senhor significa tornar o dom do Senhor inútil, deixando-o perdido, né, sob a capa de certas desculpas terrenas. Né? Qualquer desculpa por não usar o dom do Senhor é escondê-lo. Esse é sempre o perigo que ocorre com os de um talento, aqueles que consideram o seu dom, né, como o menor, né? Então, com o servo de um talento nessa parábola, né, não há multiplicação. Por exemplo, numa determinada região, vamos dizer que ali o Senhor confiou ao um servo uma igreja, né? E ali, depois de anos, vamos dizer, 10 anos após, ainda há apenas uma igreja naquela região. Então, alguns podem pensar que o servo de um talento fez bem em não perder, né, ali, manter aquela igreja, né, manter o seu talento e desenvolver. O Senhor não ganhou, né, ali, e guardou
como se ali estivesse guardando o que pertencia ao Senhor. Então, o servo de um talento parecia dizer assim: Senhor, aqui está o seu talento, né? Aqui está o que o Senhor me deu. Tu me deste um talento, então fui fiel e guardei, e protegi, e preservei, né? Então, pela misericórdia e graça do Senhor, eu guardei, mas o resultado de nosso serviço deve ser a multiplicação dos nossos talentos. Não é a vontade do Senhor que simplesmente mantenhamos o que Ele nos deu. Se for fiel meramente em guardar o evangelho, a verdade, a igreja, sem qualquer multiplicação, o Senhor lhe dirá, né, que você é preguiçoso. Além do mais, ele o chamará de servo mau. Então, aos olhos do Senhor, é mal, né? É maligno enterrar o talento e não multiplicá-lo. O Senhor não se importa com nossos argumentos e desculpas. Ele somente se preocupa que um talento seja multiplicado em dois. Essa é uma questão séria. Nosso serviço ele deve resultar em alimentar alimentar os outros, na satisfação dos outros, né, na multiplicação do talento. Então, é uma questão bastante séria, essa questão do que o Senhor nos dá e a gente guardar e não multiplicá-lo. O versículo 19 diz, né? Depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas. Né? O Senhor ajustou conta com eles. Então, muito tempo denota toda a era da igreja, né? E a volta denota a vinda do Senhor, que ele vem, né? Para os ares, segundo está escrito na sua palavra. Tinha aqui, vou pular alguns versículos para a gente ganhar tempo, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre essa volta do Senhor, né, que é a sua parousia, né, a vinda secreta do Senhor nos ares, né, que acontecerá o ajuste de contas, né, e nesse ajuste de contas que mostra desse homem, né, representa o julgamento do Senhor em seu tribunal. Então, o Senhor nos ares, né, na sua parousia, ele virá, né, onde a vida, a conduta, o serviço de cada um de nós, crentes, né, serão julgados para a recompensa ou para a punição. Então, é algo muito sério para nós estarmos refletindo, né? E o versículo 20 diz: E aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos. E ele disse: Senhor, entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos que ganhei. Então, o fato de o servo que recebera 5 talentos ter se aproximado do seu senhor refere-se ao comparecimento diante do tribunal de Cristo. Então, ganhar outros 5 talentos é o resultado do uso pleno, né, total do dom dos 5 talentos. Aí, o versículo 21 diz: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei, né? Te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, pouco aqui significa o trabalho do Senhor nesta era, né? Sobre significa autoridade para reinar no reino vindouro. E o muito significa as responsabilidades no reino vindouro. Então, o gozo do Senhor significa o desfrute do Senhor no reino vindouro. Isso é a satisfação interior, né? Não a posição exterior. Participar do desfruto do Senhor é a maior recompensa, melhor que a glória é a posição no reino. Aqui vemos 2 aspectos da recompensa dada ao servo fiel. Tem o aspecto da autoridade e o aspecto do desfruto. Então, o fiel entrará diretamente na presença do Senhor, na manifestação do reino. A mesma recompensa é dada tanto ao que recebeu 2, como ao que recebeu 5 talentos. Então, quando o que recebeu 2 talentos veio e disse que ganhara outros 2, o Senhor lhe disse a mesma coisa que havia dito ao que recebera 5 talentos, né? E isso mostra aí na sequência dos versículos
22 e 23. Embora o dom dado ao que teve 2 talentos fosse menor que o dado ao que, né, recebeu 5 talentos, aqui nós vemos que o apreço e a recompensa do Senhor a ambos são os mesmos, né? Isso indica que o apreço e a recompensa não estão relacionados ao tamanho ou à quantidade da nossa obra, mas à nossa fidelidade em usar o dom em sua totalidade. O mesmo apreço e a mesma recompensa também deveria ser atribuído ao que recebera um talento, se ele tivesse sido fiel. Aí o verso 24 diz: E chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não joeiraste. Isso não deveria ser desculpa, né, para que o servo que recebera um talento negligenciasse o uso do seu dom. Pelo contrário, deveria forçá-lo, exercitar a fé para usar o seu dom plenamente. E o verso 25 diz: E atemorizado, né, fui e escondi. Então, esse servo, ele foi e escondeu, né? Escondeu o talento e foi e disse: aqui tens o que é teu. Estar aterrorizado é muito negativo, né? Em vez disso, devemos ser positivos e ousados em usar o dom do Senhor. Se formos fiéis, não estaremos aterrorizados de coisa alguma. O servo que recebeu um talento saiu e escondeu na terra. Ao fazer isso, ele foi muito passivo. Devemos ser ativos no Senhor, no serviço ao Senhor. Então, por ter enterrado seu talento, ele apenas pôde devolvê-lo ao Senhor. Meramente guardar o talento e não perdê-lo não é suficiente. Devemos, né, obter lucro usando esse talento que o Senhor nos confiou. Né? E o versículo 26 diz: Respondeu-lhe o Senhor, servo, mau e preguiçoso. Olha que coisa, né? Aí ele diz assim: Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não joeirei. Aqui o Senhor admite que ele é rigoroso no que ordena a seus servos para a sua obra. De certo modo, o Senhor, ele é esse homem duro, né? Ele sempre ceifa onde não semeou e ajunta onde não joeirou. Nenhum de nós pode dizer que ele nada nos deu. No mínimo, temos um talento, né? Esse talento é a semente para semear e os bens são para espalhar. Por isso precisamos ceifar onde o Senhor não semeou e ajuntar onde ele não joeirou. O que o Senhor lhe dá já contém o elemento produtor. Sempre que você, né, prossegue usando o seu talento, ele será produtivo. Essa produtividade, contudo, né, ele depende muito da sua prática, do exercitar do nosso talento. Então, se eu e você usar o talento, ele produzirá. Mas se escondermos, nada produzirá. Então, esconder o talento na terra, né, é mantê-lo envolvido em algo terreno, né, com algo além do espírito. Por exemplo, fofocar, né, é um exemplo de tal envolvimento. Alguns alegam não ter tempo para visitar um irmão ou uma irmã, mas tem muito tempo para fofocar. Então, se além, em vez de sair por aí, né, perdendo tempo com fofoca, se pedir ao Senhor, por sua misericórdia e graça, que pare com sua fofoca, então muito tempo será economizado, né? E aí veremos, né? Eu ou você, que outro que pratique isso, né? Verá que será capaz de usar esse tempo que sobra para cuidar, né, verdadeiramente dos santos. Embora, né,
cada um de nós possa estar, né, muito ocupado, ainda podemos cuidar de alguém, se tivermos o coração para fazer. E estiver desejoso de exercitar esse talento que o Senhor nos confiou. Então, ao gastar ainda que sejam 10 minutos com alguém, podemos oferecer, né, a esse irmão ou essa irmã grande dose de edificação, né? Pois, e aí o Senhor ele vai, né, nos conceder cada vez mais essa multiplicação, né? Então, após termos edificado dessa maneira esse irmão ou essa irmã ao qual nós, né, paramos para dar usar esse nosso talento, né, se sentirá fortalecido, saberá que alguém está cuidando dele, né, ou dela, assim também desejará receber mais ajuda, né? Então, se nós praticarmos isso, ninguém será negligenciado, né? Não haverá necessidade de que só os presbíteros, os pastores, né, façam todas as coisas, né, e sempre esperando, né, pelos líderes, né? Então, se cada um usar o seu talento, né, todos estarão funcionando para cuidar um do outro. Então, nem todos têm a capacidade de estar ministrando a palavra, de estar louvando, de estar. Né? O Senhor deu a cada um, num culto, cada um tem, na igreja, cada um tem, né, uma função ali no corpo. Né? Não é necessário que eu só funcione falando, né? Mas todos precisamos aprender a usar o talento para multiplicar os bens do Senhor. Né? E é usando que o Senhor ele vai, né, multiplicando. Ele deu a cada um de nós parte de seus bens como talento, né? Então, nosso encargo deve usar esse talento, é o nosso dever, é nossa responsabilidade, né? É fazer com que esse talento seja multiplicado. Então, não devemos usar desculpa, né? Não dizer que não temos tempo para cuidar dos outros. Não importa quão ocupado, né, nós sejamos, ainda é possível usar a função, né, cuidando dos outros. Né? Não pensemos que, eu sou muito fraco, né? Talvez seja fraco, né? Porém, outros são ainda mais fracos e precisam, né? Precisa da gente. Mesmo que você se sinta ser o mais fraco de todos, há alguns que estão quase mortos, né? Precisam de ajuda. Então, a melhor maneira de usar o talento é cuidar dos outros, é interessar-se por eles. Isso não significa que, como eu já mencionei, se interessar pelos negócios dos outros. O Senhor não nos comissionou para esse propósito, mas para, né, cuidemos uns dos outros, para que nós cuidemos das pessoas. Tem muita gente precisando. Né? Hoje à tarde eu saí para uma visita e entrando em contato, sempre eu converso, né, pelo WhatsApp com essa irmã. E ela foi mencionando algumas situações de sua vida e, né, houve separação, os filhos, ela mora distante, os filhos não querem ficar mais lá nesse lugar e ela estava só e ficava trancada e aquilo me assim mexeu com o meu coração, né? E eu disse que hoje à tarde iria, e chamei outra irmã e nós fomos. Então, nós, né, chegamos lá e ouvimos, assim, a situação, né? E após essa visita, fizemos um lanche com ela, tiramos fotos, e a gente viu, assim, como ela se sentiu melhor, né, após essa visita. Então, é uma coisa simples de se fazer, né? A, visitar alguém que está muito necessitado. Então, isso é estar utilizando o talento, né? Aquilo que o Senhor nos comissionou. Então, devemos demonstrar amor para com aqueles cujo coração esfriou por diversas situações, né? Devemos vê-los ou convidá-los a vir, né, à nossa casa. Então, quando a gente desprende-se das nossas coisas, né, e coloca isso, o nosso tempo, né, com o Senhor e abre-se a respeito
daqueles a quem a gente deveria cuidar, o Senhor ele nos enche de encargo, desse desejo de cuidar. Então, quando formos contatar os outros e tivermos comunhão, né, espontaneamente nós estaremos usando esse talento que o Senhor nos deu. Então, não devemos dizer, Senhor, tu és homem duro, que ceifas, né, onde não semeaste, ajuntas, onde não joeiraste. Pelo contrário, o Senhor tem semeado e espalhado em grande quantidade. Mas há muitos que, para nós ceifarmos, né, e ajuntar. Ai, meu Deus do céu. Muita gente precisando, muita gente. A gente vê assim um pouquinho só e fica, né, ali o coração, né, ali, Senhor, o que eu estou fazendo, né? A palavra do Senhor diz que a seara é grande, né, mas os trabalhadores são poucos. Então, não é necessário nem semear, simplesmente a gente deve ir, né? Deve ir, porque já está lá, a seara pronta, é só ir ceifar, né? Então, ao fazer isso, estamos exercitando nosso talento, né? Desse modo, um talento se tornará dois, dois talentos se tornarão quatro, 5 talentos se tornarão 10, e os talentos, os bens de Deus que nos foram comissionados serão multiplicados. Então, se todos formos fiéis em praticar isso, a restauração do Senhor verdadeiramente se multiplicará. E o versículo 27 diz: cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao vir, né, receberia com juros, né, receberia com juros o que é meu. Então, entregar aqui o dinheiro aos banqueiros significa usar o dom de levar outros à salvação e mostrar suas riquezas a eles, né? Ou seja, juros, né? O juros significa que o resultado lucrativo do que ganhamos para a obra do Senhor, usando o seu dom. Então, isso é os juros que o Senhor vai, né, sendo multiplicado ali o talento que ele nos confiou. E o versículo 28 diz: tirar-lhe, pois, né, como é sério isso, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Tirar o talento aqui significa o dom do Senhor, o Senhor deu, né? Então será tirado dos crentes preguiçosos do reino, lá no reino vindouro, né? Então, dar o talento ao que tem 10 significa que o dom dos crentes fiéis será aumentado. E o verso 29 diz: porque a todo o que tem lhe dará. Aliás, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Então, a todo o que tem, a todo que obtém lucro na era da graça, na era da igreja, né, mais dom lhe será dado na era do reino vindouro. Mas daquele que não obtiver lucro, né, nessa era, até o dom, né, o Senhor, infelizmente, né, está na palavra, né, será tirado na era do reino vindouro. Então, o versículo 30 diz: e o servo inútil, lançai-o fora, né, lançai-o para fora, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Então, ali haverá choro e ranger de dentes. O servo com 5 talentos e o com 2 talentos são recompensados sendo colocados sobre o muito e entrando no gozo do Senhor. O preguiçoso, o de um talento, contudo, é punido, sendo lançado nas trevas exteriores. Aqui não se trata da punição para falsos crentes, mas para crentes que são genuínos, porém não são fiéis. Então, isso não se refere também à perdição eterna, né, à era da perdição eterna, mas à punição na era do reino vindouro. Então,
se formos vigilantes e fiéis, seremos arrebatados mais cedo, né? E seremos recompensados quando o Senhor voltar. Então, ser arrebatado é participar do desfrute das bodas, e ser recompensado é participar em autoridade na era do reino vindouro. Então, a questão séria para nossa reflexão, que o Senhor nos ajude, né, a estar usando, né, aquilo que Ele tem nos comissionado. Tem algumas coisas que a gente não tem, mas se a gente tiver o coração, né, o Senhor Ele vai nos dar. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para orar em público, muita dificuldade. Quando alguém me convidava para orar em público, eu ficava assim, já temia, né? Tremia e ficava até gaguejando e eu ficava sem entender, porque eu converso com meus alunos, eu dou uma aula, mas na hora que me convidam para orar, eu fico tremendo, né? E ali eu fui levando diante do Senhor, porque quando eu entrava em oração com Ele, só eu e Ele, então ali fluía. Mas quando era oração em público, né? Ali eu tremia na base e também até para falar do Senhor, eu ficava esquentava assim, dava um esquento assim no corpo e ali aquele temor, né? Mas eu fui, né, diante do Senhor, orando e exercitando, e hoje eu sinto que já houve um progresso, né? Já houve uma melhora na minha oração pública e também na questão de também estar falando, né, da sua palavra. Então, é uma questão de como eu mencionei, deixa eu colocar aqui o cabo, como eu mencionei, é, de ser fiel, né, de ser fiel àquilo que o Senhor nos comissionou, de estar levando a sua palavra, apresentando sua palavra a outras pessoas, aquela outra pessoa que recebe a palavra do Senhor já é, né, suprido e já vai suprindo outras pessoas e ali aquela palavra ela vai se multiplicando, né? Isso se refere à palavra, assim como também ao cuidado, né? Quando a gente para cuidar do outro, aquela pessoa se fortalece e já é um testemunho ali, e ali já também é incentivada a fazer a mesma coisa por outros, e o Senhor ele vai só, né, crescendo com isso, né? A obra do Senhor vai crescendo. Então, que o Senhor nos ajude a realmente estar colocando em prática, usando, multiplicando aquilo que ele nos deu, né? E quanto mais a gente usa, mais o Senhor ele vai acrescentando. E se ele nos deu dois e a gente usa, depois a gente ganha mais dois. E assim, quando eu pensar que não, nós temos 10, né? E o Senhor vai crescendo em nós, né? E também crescendo por meio de nós, chegando a outros. Amém? Então, vou concluir minha reflexão de hoje por aqui, agradecendo essa oportunidade, em nome de Jesus.